Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento completamente online, inovador, imersivo e feito em formato de cocriação. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Studio, Café Santa Clara, FIEC, Care, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Com patrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do PECEM, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On, Media Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Estamos com mais uma atividade do primeiro dia do Ceará Global 2020, o maior evento de negócios internacionais do Ceará. Temos agora um workshop que é uma cocriação entre o Ceará Global com a Apex Brasil. O tema: como fazer negócios com a União Europeia. Olá, queridos! Que bom ter você aqui com a gente para mais um painel onde nós iremos compartilhar com você estratégias de como você pode fazer negócios com a União Europeia. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com pessoas super especiais que estão situadas em Bruxelas, fazem parte da Apex Brasil, um órgão que tem feito diferença, uma agência que tem apoiado o comércio exterior brasileiro, buscado aí formas de incentivar, de fomentar, de ajudar, de capacitar empresas brasileiras para entrar nesse mercado. E o nosso painel tem como foco a União Europeia. Uma união de diversos países, diversas culturas, com dialetos, com idiomas distintos, mas que resolveu se tornar um mercado único. E assim, quando um produto brasileiro alcança a Europa, alcança um país, ele tem uma imensidão de oportunidades. E é um privilégio poder trazer para você. Então, fica com a gente durante esse painel. Nós vamos estar aqui com o nosso amigo Alex Figueiredo, que é chefe de operações da Apex lá em Bruxelas. A gente também está aqui com a Madalena, e eu vou tentar acertar o sobrenome dela, porque ela é de origem polonesa, Smoksiewska. Acredito que acertei, se não acertei, depois você me corrige. Também vamos estar com a Annalisa Volsi, que é de origem italiana, e também com o nosso amigo Bruno Capuzzi. É uma honra e privilégio estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. A Apex é um parceiro tremendo do nosso Ceará Global 2020, um futuro em 360 graus. E eu quero já dar boas-vindas a vocês. Alex, muito obrigado por você vir com a tua equipe preciosa, participar com a gente aqui do Ceará Global, esse evento que, de fato, tem mostrado o Ceará para o mundo e mostrado o mundo para o Ceará. Muito obrigado, seja bem-vindo, Alex. Eu gostaria de ouvir o que você tem para a gente começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Bom dia a você e todas as pessoas que estão aqui participando desse painel. Para a gente, primeiramente, em nome da toda a equipe Apex Europa, eu gostaria de agradecer aí a Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros do Governo do Estado de Ceará por esse gentil convite, né? Para nós é uma grande satisfação participarmos dessa edição do Ceará Global 2020 e ter aí a oportunidade de apresentar as atividades da Apex Brasil no mercado europeu e também tentar apoiar as empresas brasileiras a explorar esse mercado tão promissor, né? Então, somente para contextualizar e já entrando um pouco nesse ritmo, que ótimo que você já nos posicionou, muito obrigado também pela agência, pelos elogios. Nós somos aí a Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimentos, né? Estamos aí há quase
15 anos presentes aqui ativamente na Europa e desde 2010 sediados aqui em Bruxelas, onde nós estamos falando por dois principais motivos, né? Primeiramente, a Bélgica ela está aí estrategicamente situada no centro da Europa, eu digo em termos geográficos, né? E dessa forma a gente tem um acesso fácil a todos os principais mercados de atuação, né? Então, como a Alemanha, a França, a Holanda, o Reino Unido. Então, assim, de trem eu estou aqui a 2 horas do Reino Unido, de Londres ou de Amsterdã ou de Colônia, 1h30 de trem de França, e de avião, sem falar, próximo aos grandes centros e capitais e também centros comerciais de interesse do Brasil para a promoção comercial, né? E o segundo e muito importante motivo é que Bruxelas é a capital, vamos dizer assim, da União Europeia, né? E aí aqui é onde ocorrem várias discussões políticas e que de alguma forma podem se transformar em práticas ou em leis, alguma coisa assim, que poderiam de alguma forma impactar o comércio entre o Brasil e a União Europeia e também até os investimentos no Brasil, né? Por isso que é muito importante para a gente estarmos muito próximos dessas discussões no estágio muito embrionário, inicial, justamente para poder, juntamente com o setor privado e também os nossos parceiros, a Embaixada, a missão do Brasil junto à União Europeia, a apoiar o Brasil no conhecimento e no trabalho juntamente nessas discussões, né? E nesse sentido, nós possuímos uma equipe multidisciplinar, com profissionais com diferentes origens, backgrounds, experiências, justamente para melhor apoiar as empresas brasileiras nesse mercado importante e exigente que é a Europa, né? Então, você já apresentou aí inicialmente os nossos colegas, e nesse sentido, eu convido você, o senhor e todos os participantes aqui presentes para ter essa oportunidade de conhecer esses meus colegas e o mercado europeu durante esse bate-papo que ocorrerá aí nesses próximos 40, 50 minutos. Grande abraço. Que bom a gente poder, de fato, contar com vocês. E você que é um empresário brasileiro, você que é um empreendedor cearense, você que tem aí um desejo de conhecer um pouco mais, como é que eu posso alcançar o mercado europeu? Eu quero que você possa ficar atento, nós vamos receber aqui instruções. O mercado europeu, como dito pelo Alex, é um mercado muito exigente, mas nós entendemos que é possível haver capacitação com as informações. A Apex já tem trilhado um caminho. Nós não precisamos desbravar uma mata fechada para alcançar esse mercado. A Apex já fez isso. É claro que tem que fazer a nossa parte aqui no Brasil. Você precisa entender, você precisa se capacitar, você precisa se adequar. Mas eu tenho certeza que se você sai desse painel muito mais preparado, caso o seu desejo seja alcançar, de fato, a comunidade europeia com seus produtos, com seus serviços. Então, para a gente passar aí para o primeiro tópico desse nosso painel, eu quero convidar o Bruno. Bruno, muito bom dia, querido. É uma honra e um privilégio estar com você. O Bruno Capuzzi é analista de acesso a mercado, falando especificamente do mercado europeu. Bruno, conta para a gente, como é que estão aí os fluxos comerciais, como é que a Apex faz monitoramento para ter acesso ao mercado, como é que, de fato, o empresário brasileiro tem que entender um início de operação ou uma continuidade de operação com o mercado europeu. Oi, Hermes, bom dia. Obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui falando diretamente com vocês. Fazendo alguns comentários rápidos sobre o Departamento de Acesso ao Mercado, onde é feito um constante monitoramento de questões político-comerciais da União Europeia que podem impactar as relações com o Brasil, passando por legislações, regulamentações, até acontecimentos e decisões políticas, sempre de olho nos interesses exportadores brasileiros. E antes de começar o nosso bate-papo de uma forma mais específica, eu acho importante fazer uma breve introdução sobre as leis de acesso ao mercado, sobre o que é a União Europeia e como o Brasil se posiciona como bloco. Como já foi dito aqui, a União Europeia é um grupo de 27 países que detém uma união aduaneira, isto é, as regras de comércio que se aplicam à França, Itália, Alemanha, Espanha e aos demais são as mesmas. Isso é uma das bases do que se chama de mercado comum europeu. Os 27 Estados-membros da União Europeia somos cerca de 450 milhões de habitantes, configurando o mercado consumidor de relativo alto padrão de consumo e alta participação no comércio internacional. Como um exemplo disso, com 7% da população mundial, a União Europeia representa 15% de toda a troca comercial no mundo. E como que o Brasil se situa comercialmente com a União Europeia? O comércio do Brasil
com o bloco europeu, ele mais do que duplicou nos últimos 15 anos, quando o bloco se tornou o segundo principal parceiro comercial do Brasil, com uma corrente de comércio na casa de 69 bilhões de dólares. A título de comparação, a corrente de comércio do Brasil com a China está beirando 98 bilhões. Ou seja, se a China é vista corretamente como o principal interesse comercial brasileiro, o mercado europeu representa 70% das trocas feitas entre Brasil e China, o que não é pouca coisa. E com um saldo comercial positivo de 2,5 bilhões de dólares em 2019, 54% das exportações brasileiras corresponderam a produtos manufaturados ou semi-manufaturados. Muitos desses da cadeia agroalimentícia, mais de 35% do que foi exportado para a Europa. Já a região Nordeste, ela representa de 8% a 9% das exportações totais brasileiras para a União Europeia, de acordo com dados de 2019 e atualizados de 2020 até a metade do ano. Destacam-se principalmente os setores de papel e celulose e suco alcooleiro, os quais as exportações somam mais de 30% do total exportado pelo Brasil para a União Europeia, e além de outros setores como frutas, sucos, ovos, que variam entre 60% e 90% das exportações totais do Brasil à União Europeia. Essa é a pequena introdução que eu queria fazer antes para esse nosso bate-papo, Ernest. Eu anotei algumas informações, se você percebeu, eu estou aqui anotando. O Nordeste hoje representa 8% a 9% das exportações que alcançam a comunidade europeia. Olhando para isso, eu creio que tenha muitas oportunidades. Nós já estamos participando, uma população de 450 milhões de pessoas, né? E interessante, você citou um dado, 7% da população mundial, mas que movimenta 15% do comércio mundial. E como é que, então, de fato, vamos dar uma olhada. Esse fluxo está claro. A demanda, a gente sabe que o mundo aí, pós-pandemia, nós vamos falar um pouquinho mais à frente com o Alex sobre isso, mas como é que o empresário brasileiro precisa se comportar? Ele precisa estudar inicialmente, a gente sabe que existem algumas coisas que são importantes. Barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, adequação de produtos, certificações, mas a pergunta que eu te faço é, existem produtos brasileiros que são beneficiados com uma redução de tributação? Esse é um fator importante, Bruno, para que a gente possa abrir aqui esse leque prático desse nosso painel. O empresário brasileiro, ele consegue identificar como a Europa percebe os produtos brasileiros com necessidade, trazendo algum nível de benefício tributário? Então, Hermes, o Brasil ele é tido como um terceiro país, de acordo com as relações comerciais da União Europeia. E por isso, o Brasil ele não possui regimes preferenciais na exportação à União Europeia, são aplicadas as mesmas tarifas e medidas daquelas aplicadas aos demais parceiros que exportam para a União Europeia. A exceção é feita aos países com os quais a Europa tem algum acordo comercial, como os casos de Austrália, Japão, Canadá, Vietnã e outros. A Nova Zelândia está em processo de negociação de um acordo comercial também com a União Europeia, e em cada um desses acordos são negociadas diferentes regras de acesso ao mercado, que podem variar desde redução de alíquotas de forma diferente, de diferentes períodos de transição e diferentes cotas. O Brasil, que também faz parte da União Aduaneira do Mercosul, junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, concluiu as negociações para um acordo comercial com a União Europeia em junho do ano passado. Esse acordo, Hermes, ele ainda não está em vigor, mas ele pode proporcionar uma abertura de mercado ao produto brasileiro que trará vantagens em relação aos outros parceiros que ainda não possuem acordo com a União Europeia. Ele foi desenhado, mas ele ainda está em fase de aprovação pelos países membros. É isso? Para poder, de fato, trazer esse benefício tarifário, essa preferência tarifária? Isso, exato. O acordo político ele foi firmado em junho de 2019, mas como um tratado internacional, para ele ser válido, ele precisa ser internalizado pelas partes, os países integrantes do Mercosul e os países integrantes da União Europeia. E é nesse processo que nós nos encontramos no momento. Não foi internalizado, então, mas quando ele for, ele pode representar uma abertura de comércio e de mercado muito importante para o produto brasileiro, no que tange a tarifas tarifárias e medidas não tarifárias também. Era essa a minha próxima pergunta. A gente sabe que existem situações, quando a gente fala em finança, em grana, em dinheiro, são impostos a serem pagos e que, de repente, quando o importador europeu olha e diz assim, não vale a pena importar do Brasil porque eu tenho preço FOB, acresço frete, pago aqui o imposto, o custo fica muito alto. Mas, ainda assim,
existe 7 a 8% das operações do Brasil, do Nordeste, estão indo para a Europa. Mas existem também situações de barreiras não tarifárias que precisam ser observadas pelos exportadores brasileiros? Bom, para a gente começar a falar um pouco de tarifas, o perfil do tarifário da União Europeia ele é relativamente baixo para bens industriais, aos quais a maioria tem um imposto de importação de até 10%. Já nos produtos agropecuários, alguns têm até 100% de imposto de importação. Com a entrada em vigor desse acordo, a União Europeia ela vai eliminar o imposto de importação de 95% dos produtos, dos produtos exportados, que correspondem a 82% do valor exportado pelo Mercosul à União Europeia. E, além disso, alguns produtos considerados sensíveis, eles vão ser sujeitos a cotas tarifárias. Essas cotas tarifárias, elas estabelecem uma determinada quantidade exportada à União Europeia sobre o imposto de importação, reduzido ou zerado. Excedido esse volume, as importações não são proibidas, porém as alíquotas de importação aplicadas, elas são aumentadas e, em muitos casos, esse aumento inviabiliza na prática a importação. E isso seria uma forma de uma barreira não tarifária, né, as cotas. E aqui, Hermes, eu queria tomar a liberdade de adicionar um pequeno comentário referente aos limites máximos de resíduos. A União Europeia, como se sabe, e como qualquer outro país, possui uma gestão única e própria sobre os seus defensivos agrícolas. Alguns produtos utilizados pelo Brasil e por outros concorrentes, como os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, não são regulamentados para uso na Europa ou possuem um limite de resíduo diferente. Isso quer dizer que alguns produtos utilizados na agricultura desses países, brasileira inclusa, podem enfrentar regulamentações e restrições na Europa. Essas medidas não tarifárias de regulamentação independem do acordo. Se tendo o acordo ou não tendo o acordo, essas regulamentações elas existem. E é importante o produtor brasileiro estar atento a essas exigências. Como é que alguém que está no Brasil, uma indústria, uma empresa de comércio, um prestador de serviço, como é que ele faz para ter acesso, Bruno, a esse arcabouço de informações para que ele possa tatear melhor? Como é que a Apex pode cooperar para a coleta dessas informações e montar esse mapa sobre tarifa, sobre cota, sobre resíduos? De que maneira, na prática, a Apex pode colaborar? Como o empresário brasileiro pode ser beneficiado com os serviços que a Apex oferece? O escritório da Apex Brasil aqui na Europa, ele trabalha constantemente para trazer informações diretas ao setor privado brasileiro, como mudanças tarifárias, cotas e outras barreiras. Porém, o engajamento do setor é fundamental. Existe o Export Help Desk, que é uma ferramenta da União Europeia que concentra todas as informações sobre tarifas, cotas, requisitos de importação. E essa ferramenta, o Export Help Desk, ela é de livre acesso e as empresas podem e devem fazer uso dela. Contudo, para dúvidas e questões específicas, o escritório está à disposição e as colegas Analisa e Madalena, que é do Departamento de Promoção de Negócios, que falarão na sequência, elas poderão auxiliar também o exportador brasileiro mais diretamente. Quero agradecer a tua participação. Eu quero dizer que é fundamental realmente o esclarecimento. Quanto melhor eu identificar um mapa, né? A gente lembra daquela frase, o exército canadense disse que você precisa, ao elaborar uma estratégia de guerra, você precisa utilizar um mapa. Porém, se o mapa tiver alguma coisa diferente do terreno, eu preciso ficar com o terreno. E a presença de vocês aí nos dá um mapa e tenho certeza que vocês estão observando o terreno, para que caso haja alguma mudança, a gente possa estar atualizado. Muito obrigado, Bruno. A gente volta a se falar daqui a pouquinho, dependendo do decorrer aí dos temas que forem surgindo. Obrigado pela tua participação, querido. Eu agradeço, foi um prazer, Hermes. Muito bem, eu quero agora convidar, olha, eu vou dizer que eu treinei 3 dias, mas eu ainda tive uma dificuldade, vou tentar de novo. Madalena Smoczewska, né? Uma profissional tremenda, analista sênior de negócios da Apex. A Madalena tem aí uma origem polonesa e eu quero dizer, Madalena, muito obrigado pela tua participação. Eu já vou começar te perguntando, você se apresenta e na sequência já fica aí com a deixa. Tem oportunidade de negócio na Europa realmente para o mercado brasileiro, para o mercado nordestino,
para as empresas do Brasil que olham para a situação de mercado interno e dizendo assim, eu preciso atravessar as fronteiras do Atlântico? Como é que você tem percebido essa realidade aí na Europa? Muito obrigada pela apresentação. Quanto ao meu nome, realmente a pronúncia é praticamente essa, seria Magdalena Smorczewska na versão original. E como você mencionou, faz já algum tempo coopero com a Apex Brasil, trabalho mais especificamente na área de promoção de negócios. E será realmente um prazer responder a sua pergunta, porque a resposta é sim, sim e sim. Portanto, começando com essa introdução muito positiva, vou tentar falar um pouquinho sobre as oportunidades existentes atualmente no mercado europeu. E, bem, as oportunidades comerciais é um tópico que normalmente costuma atrair, sobretudo, as empresas exportadoras. Portanto, respondendo, gostaria até complementar, sobretudo, os setores importantes para as exportações cearenses, nordestinas e brasileiras de forma geral, levando em consideração também as principais tendências que oferecem oportunidades no mercado europeu. Assim, acredito que faz sentido focar em dois complexos principais, que seria o de alimentos e bebidas e o de moda. Sendo que vou começar falando com o segmento de alimentos e bebidas processados. Nos últimos anos, nota-se uma acentuada expansão da oferta de alimentos bio, orgânicos, naturais. Tudo isso acontece no contexto da adoção de hábitos alimentares característicos para a vida saudável. Portanto, por exemplo, produtos simples, como snacks à base de fruta, castanhas, para comer principalmente entre refeições, contam com uma crescente popularidade entre os europeus. Da mesma forma, observa-se o dinamismo das categorias de alternativas aos lácteos, proteínas de origem vegetal e, em geral, produtos veganos e vegetarianos. Destaco aqui também o sucesso de linhas de produtos free from, nomeadamente sem glúten e sem lactose. Nesse sentido, por exemplo, a tapioca, um alimento natural feito de mandioca, sem gordura e precisamente sem glúten, pode ser um produto muito interessante para o mercado europeu. Adicionalmente, é preciso falar também do consumo ético, do consumo responsável, do consumo sustentável que está em alta aqui. Existem muitas iniciativas que encorajam a reciclagem, a reutilização de embalagens ou até substituição de plástico por papel. Dessa forma, é importante pensar no produto de forma integral. Um alimento ou bebida natural com apelo à saudabilidade, porém, com embalagem composta, por exemplo, por 3 capas de plástico, não oferece uma imagem consistente e os atributos desse produto resultam um pouco contraditórios, pelo que o comprador europeu provavelmente não mostraria muito interesse ou, pelo menos, exigiria à empresa brasileira fazer algumas adaptações. Torna-se essencial falar também do acentuado consumo de produtos locais, regionais e de proximidade, que se deve à valorização de produtos locais, produção local vinculada ao conceito também de apoio aos agricultores, muito forte aqui na Europa. E no âmbito do Covid, já pensando um pouco nessa situação atual, sobretudo na fase inicial do confinamento, essa tendência ganhou ainda mais força, em especial em relação aos produtos frescos. Entretanto, tem que lembrar também que a produção europeia tem suas limitações, também devido ao clima, pelo que muitos produtos precisam ser importados. Nesse sentido, algo que poderia parecer até uma ameaça, acaba sendo uma oportunidade para as empresas brasileiras. Ao mesmo tempo, outro ponto muito importante que os compradores das redes de varejo praticam na vida praticamente diária é busca de novidades e produtos autênticos de outros países. É essencial, portanto, que as empresas brasileiras ofereçam alimentos e bebidas de qualidade, sabores exóticos e que tenham um posicionamento diferenciado, que, entre outros, trazem aos consumidores europeus lembranças de férias, permitem quebrar um pouco a rotina, sobretudo no inverno, e degustar também as delícias do mundo sem sair de casa. Aqui, possivelmente, também, de novo, nas circunstâncias atuais, vamos ver crescente interesse
em relação a esse tipo de produtos, sobretudo levando em consideração que as limitações referentes às viagens internacionais podem durar ainda algum tempo. Para exemplificar um pouco, smoothies de frutas menos conhecidas aqui, poderia ser acerola, cupuaçu, por exemplo, podem chamar a atenção dos europeus. Entretanto, não seria o caso de suco de maçã ou suco de pera, isto é, frutas tipicamente europeias. Já existem inúmeras empresas locais que oferecem esse tipo de produtos. Pensando novamente nas exportações da região Ceará e do Nordeste, queria falar um pouquinho sobre as frutas frescas também. Aqui convém sublinhar que o mercado europeu é grande, maduro e oferece oportunidades de forma contínua. Em relação aos produtos mais exóticos, a União Europeia praticamente depende dos fornecedores externos. Da mesma forma, os consumidores já se acostumaram a encontrar praticamente todas as frutas durante todo o ano, o que oferece oportunidades mais acentuadas ainda na entre-safra. Importante também ressaltar que frutas como abacate, manga ou limão Tahiti, pouco conhecidas ainda faz 10 anos na Europa, hoje já fazem parte realmente, praticamente, do consumo cotidiano da população europeia. Quanto às castanhas, também muito populares no Nordeste, a demanda é impulsionada pela popularidade de lanches saudáveis. Porém, para conseguir vencer os concorrentes de outros países, como Vietnã ou Índia, no caso de castanha de caju, pode ser importante agregar valor ao produto. Então, pode ser utilização de certificação bio, talvez fair trade, apelo sustentável. Outro produto que também queria mencionar de forma específica é o mel. O mercado europeu depende cada vez mais das importações devido ao declínio da produção local e também às secas. Os compradores, portanto, precisam buscar cada vez novos fornecedores. Para que vocês tenham uma ideia, atualmente 40% do mel consumido na Europa já provém da importação. E a expectativa é que essa porcentagem ainda cresça em breve. Vale a pena também lembrar que a Europa é o maior consumidor de mel no mundo e hoje já é responsável por 20% do consumo global. Isso seria um pouco falando de alimentos e bebidas, mas com certeza vale a pena também entrar no complexo de moda, pensando sobretudo nas exportações de calçado, moda praia das empresas brasileiras. Nesse caso, a roupa esportiva é a categoria com maior crescimento no mercado europeu. Essa tendência segue a mesma lógica do complexo de alimentos e bebidas e se deve à preocupação dos europeus com o estilo de vida saudável. Também a categoria de vestuário sustentável, conhecido como moda ecológica, está crescendo continuamente na União Europeia. Trata-se principalmente de peças produzidas de forma ética e responsável, levando em consideração os impactos ambientais e sociais ao longo da sua cadeia produtiva e a vida útil. Nesse caso, a União Europeia e, sobretudo, os países nórdicos são uma referência. Hoje em dia, ainda não temos dados comerciais específicos para esse segmento, mas já se calcula que os europeus, 1 por 3 europeus pensando na escolha de produto, já pensam em escolher produtos sustentáveis. Isso sim, ainda não necessariamente gostaria de pagar mais por eles, mesmo que isso esteja mudando lentamente. Em relação às circunstâncias atuais, espera-se também que essa tendência se torne ainda mais acentuada. Da mesma forma, a utilização de peças e materiais mais duráveis pode ser uma consequência pós-pandêmica. Outra tendência que cria oportunidades no mercado europeu é o envelhecimento da população, pelo que uma categoria interessante para explorar é o vestuário voltado para consumidores acima de 65 anos, especialmente em roupas adaptáveis, ou seja, roupas destinadas às pessoas com deficiências e que têm dificuldade de se vestir, bem como roupas e calçado que dão suporte a funções médicas, como, por exemplo, os sapatos ortopédicos. O alto nível, de forma geral, também de atividade dos idosos europeus, cria também oportunidades para segmento de roupa esportiva para consumidores mais velhos. E aqui, atenção,
hoje em dia, essa faixa etária é muito mal servida, já que a maioria das empresas tem como alvos consumidores mais jovens, portanto, existem bastantes oportunidades. No âmbito do Covid, foram lançadas também muitas linhas de roupa confortável, elegante, porém para trabalhar em casa. Podemos esperar que algo ainda mais aconteça nesse segmento. Obviamente, também, o e-commerce oferece oportunidades novas constantemente. Mas, bem, isso realmente tem que conhecer um pouquinho mais, porque praticamente seria um assunto à parte. Finalizando, gostaria ainda de sublinhar que, além de oferecer oportunidades de negócios, a Europa é também uma excelente plataforma para benchmarking, avaliação de tendências e acompanhamento de boas práticas, porque realmente muitas coisas estão acontecendo sempre aqui no mercado europeu. Uau, olha só quantos detalhes. Meus queridos, vocês estão aqui nos acompanhando, você que tem a intenção em alcançar o mercado europeu. Percebe o que eu lhe falei? A Apex já tem desenvolvido um trabalho, ela mapeou oportunidades. Eu tenho certeza que se você se aproximar da agência, se você se permitir a expandir um pouco de fato os teus horizontes, olha só o detalhe, ela trouxe aqui uma série de produtos em 10 minutos, fez um resumo tão bem feito. Madalena, eu quero te agradecer, porque realmente roupas adaptáveis para idosos, roupas elegantes e confortáveis nesse momento de home office. A pessoa está em casa, mas ela precisa estar adequadamente vestida e ela precisa encontrar esse equilíbrio. Os calçados e as modas praias esportivas, eu creio que, de fato, há tantas oportunidades. O pessoal pode estar dizendo, agora no mundo pós-pandêmico as oportunidades diminuíram. Pelo contrário, se você tiver os parceiros adequados, ideais, do jeito que a Apex tem sido para o comércio exterior brasileiro, eu tenho certeza, você vai conseguir desenvolver o mercado e fazer com que o teu produto possa alcançar uma população de 450 milhões de pessoas, 27 países que falam idiomas diferentes, mas que tratam o comércio exterior como um mercado único. E assim que você acessa você tem a porta aberta para acessar vários. Madalena, você acha que há algo importante dentro desse cenário sobre as características regionais que precisam ser observadas, adequações que precisam ser feitas? Nós ouvimos que a moda praia brasileira é uma moda praia que agrada o público europeu, mas que a modelagem, de repente, é diferente. A mulher brasileira gosta de um biquíni um pouco menor, né? A mulher europeia já não gosta tanto disso. O que você pode falar sobre características regionais para que haja adequação à cultura que o exportador brasileiro deva levar em consideração? Muito legal, Hermes. Na verdade, é um assunto muito complexo e também daria para falar durante bastante tempo, mas vamos tentar focar também ainda nesses segmentos já mencionados para dar de alguma forma continuidade. Eu diria que em termos de adequação, com certeza a questão da legislação aplicável aos produtos específicos seria o primeiro ponto de atenção. Então, tudo isso que o Bruno já falou é o primeiro ponto. É importante mencionar que os rótulos e as embalagens também são regidos pela legislação. Então, isso também é essencial para começar a pensar em explorar as oportunidades existentes no mercado europeu. Além disso, podem existir necessidades adicionais conforme o tipo de produto. No caso de alimentos e bebidas processados, é importante que o produto conte com um prazo de validade adequado. Assim, a grande maioria dos compradores europeus exige o prazo de validade de, no mínimo, 1 ano para começar efetivamente as conversas com potenciais fornecedores. Às vezes, é necessário adaptar o sabor do produto. Normalmente, os alimentos e bebidas costumam ser menos doces na Europa. No mundo de moda, você já começou a falar aqui muito bem, às vezes é preciso adaptar os tamanhos ou os cortes. No caso de calçado, tem que lembrar que os pés dos europeus costumam ser maiores. Em termos de biquínis, bem, existem algumas diferenças, portanto, é recomendável às empresas brasileiras oferecerem pelo menos 2 tipos da parte inferior do biquíni, ou seja, calcinha com o estilo brasileiro e consoante o padrão europeu, para que depois o consumidor, caso seja mais corajoso, possa tentar algo novo ou realmente seguir o que fez toda a vida. De forma geral, a legislação aplicável na União Europeia é a mesma, isso já sabemos. Mas tem que ressaltar que existem diferenças significativas
quanto aos mercados europeus dentro da União Europeia. Estamos falando de diferentes hábitos alimentares, diferentes preferências de consumidores e também diferentes preços. E aqui queria chamar atenção especial. Na verdade, a adequação dos preços às expectativas dos consumidores e aos valores médios das categorias de produtos específicos é essencial. Nesse contexto, por exemplo, no setor de alimentos e bebidas, convém falar que existem mercados de alto poder aquisitivo, como países nórdicos, mercados muito sensíveis ao preço, como a Alemanha, e mercados com preço relativamente baixo, os do leste europeu. Da mesma forma, existem diferenças em relação aos perfis dos varejistas. Redes premium costumam oferecer produtos mais finos, mas ao mesmo tempo são produtos mais caros. Por sua vez, os discounters focam em preços mais acessíveis. Por isso, é indispensável fazer essas adaptações dos preços aos canais de distribuição e mercado-alvo também. Para exemplificar, se o preço de um pote de geleia no varejo alemão varia entre 2 e 5 euros, dependendo do posicionamento do produto, uma geleia nova, de marca desconhecida, por mais conhecida que ela for no mercado brasileiro, não pode custar 10 euros aqui, porque seria o triplo do preço médio e esse valor ficaria totalmente fora dos valores praticados nessa categoria de produtos. A mesma lógica repete-se no mundo de moda, ou seja, os preços do vestuário e do calçado variam de forma considerável nos Estados-membros da União Europeia. Os países escandinavos praticam preços mais altos, enquanto os países do leste europeu valores mais baixos. Por exemplo, os preços na Suécia podem ser quase 40% mais altos do que a média da União Europeia, por sua vez na Bulgária até 20% mais baixos. É muito importante também a comunicação e a atitude na relação com os compradores. Dentro da União Europeia é possível encontrar diferentes culturas de negócios, mas a básica etiqueta empresarial ela é a mesma. Embora na Alemanha possa ser um pouco mais formal ou um pouco mais hierárquica, e nos países mediterrâneos se valorize mais o relacionamento entre os parceiros. De forma geral, os compradores europeus costumam ser pragmáticos, diretos, apreciam atitude proativa e comunicação eficiente, conhecem muito bem o mercado e qualidades do produto que comercializam. Além disso, exigem profissionalismo, buscam parceiros confiáveis e cooperação de longo prazo. No setor de moda, também uma conexão a nível pessoal pode resultar mais interessante. Também, como se trata de um mercado muito competitivo, é essencial ter uma boa proposta do valor e claramente expressar as diferenças da sua empresa e dos seus produtos em relação aos concorrentes. Nesse caso, o storytelling pode ser uma ferramenta muito legal, da mesma forma que as mídias sociais. Outro ponto muito importante, ter um site em inglês é indispensável, mas hoje em dia não é mais suficiente. Ter perfis em diferentes redes sociais ganha importância e, ao mesmo tempo, permite, por um lado, obter mais informações sobre os perfis dos consumidores e, por outro lado, posicionar o produto, dá-lo a conhecer ao público mais amplo. Por sua vez, ferramentas como o LinkedIn podem ser muito úteis na abordagem direta dos compradores. Para finalizar, gostaria de destacar mais um ponto. As empresas interessadas no mercado europeu devem estar preparadas para realizar investimento. Trata-se de um mercado muito exigente, pelo que a participação de eventos e desenvolvimento de diferentes ativações e campanhas resulta crucial. Essa necessidade, na verdade, torna-se ainda mais acentuada no caso de produtos desconhecidos ou não muito comuns na Europa. Já citamos tapioca, podemos também citar, por exemplo, o açaí. Na grande maioria das vezes, o consumidor europeu vende esse tipo de produto, não sabe o que é. Daí a importância de por um lado, de uma apresentação clara, de uma embalagem explicativa, com dicas de preparação, sugestões de receitas, além da necessidade de fazer degustações. E tudo isso custa. Portanto, resumindo, para pensar em exportar para o mercado europeu, tem que realizar primeiro todas as adequações necessárias. Por isso, tem que conhecer o mercado, fazer prospecção. E depois
para realmente abordar esse mercado, tem que contar com o apoio de um bom importador, que conheça as particularidades do mercado, ajude na realização de adaptações do produto e que esteja também comprometido nas ações promocionais. Aqui convém esclarecer que os varejistas europeus não costumam fazer a importação direta, porém cooperam com importadores e são normalmente esses os importadores europeus que se tornam parceiros mais naturais para as empresas brasileiras. Bem, eu acho que com essas dicas fica já um pouquinho mais fácil. Madalena, muito obrigado. Você percebe que não é um assunto simples, é um assunto complexo, porém possível. Não, nós estamos falando com o continente que já vive há muito tempo muito bem estabelecido, sabe muito bem o que quer, tem aí características muito marcantes, e mesmo sendo um bloco econômico, sendo um mercado comum, são 27 culturas diferentes. É importante entender, e eu tenho certeza que você trouxe esclarecimentos cruciais, falando sobre cada um desses pontos de maneira muito pertinente. Eu quero agradecer, Madalena, a sua participação. Eu quero convidar agora para estar com a gente a Annalisa Valsi. A Annalisa tem origem italiana e também colabora sendo analista de negócio na Apex. E nós vamos falar agora com ela. Obrigado, Annalisa. Seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Deixa eu lhe perguntar. E para começar esse cenário, o Bruno e a Madalena nos deram aí informações de uma coisa que vai se juntando à outra, a composição de fatores para que, de fato, um exportador brasileiro, uma empresa brasileira possa alcançar o mercado europeu. Como é que as empresas que não exportam, elas devem dar os primeiros passos? Como é que identificam as primeiras oportunidades? Existe algo que possa facilitar esse processo, Annalisa, desculpe. Muito obrigada, Hermes. É um prazer aqui dar essas dicas, essas soluções que a Apex fornece para as empresas que estão participando aqui do Ceará Global. Então, a Apex possui soluções para as empresas com todas as diferentes maturidades exportadoras, né? Então, desde as empresas iniciantes até as empresas internacionalizadas. Então, vale a pena ressaltar que o público-alvo dos atendimentos, né, dos projetos aqui do Departamento de Promoção na Europa, são principalmente empresas brasileiras que já exportam e que já possuem uma certa experiência de atuação no mercado internacional. Isso porque, como já foi falado, o mercado europeu é bastante exigente. Mas, de todo modo, existem várias soluções da agência, né, que se aplicam às empresas iniciantes. Então, queria dar alguns exemplos. Por exemplo, vamos mencionar o Passaporte para o Mundo, que é uma plataforma online, né, com abrangente conteúdo, tem matérias, tem estudos, tem vídeos, por exemplo, e tudo isso para capacitar o empresário no processo de internacionalização. Outra solução muito útil que eu gostaria de mencionar é o Mapa de Oportunidade da Apex Brasil. É uma ferramenta que é destinada a apoiar as empresas que querem diversificar destinos e produtos a exportar. Então, é possível fazer uma busca nesse mapa por produto ou então por país, por mercado, né? Então, a nossa sugestão para empresas que começam a pensar nos destinos europeus para as exportações é que confiram, primeiramente, no mapa de oportunidade em quais mercados específicos existe potencial de negócios para esses produtos que eles oferecem. E tem outros programas, outras ferramentas da agência que são também de extrema utilidade para as empresas iniciantes. Então, podemos citar os estudos, né, da área de inteligência, são estudos tanto sobre oportunidades de mercados específicos e por produtos ou por segmentos específicos, ou então tem os estudos sobre o potencial exportador dos estados brasileiros, né, entre outros do Ceará, né, que é um estudo bastante recente, só de 2019, ou então o PIEX, né, que é um programa de qualificação para exportação. Então, isso é um programa para que as empresas que estão iniciando o processo de exportação façam isso de forma planejada. Então, o PIEX é implementado em todas as regiões do país. Isso se faz por meio de parcerias, né, com instituições de ensino, ou então com as federações de indústria. Então, dessa forma, tem profissionais, né, especialistas em comércio exterior que orientam os empresários nos caminhos mais adequados para o mercado externo. Então, obviamente, essa lista de soluções não é exaustiva, né, nem mencionei os projetos setoriais, mas, bom, tem mais informações no site da Apex, então também sugiro para as empresas que nunca tiveram contato com a agência, entrar em contato com o departamento de atendimento ao cliente para fazer um cadastro, porque dessa forma a empresa entra
no banco de dados da agência, e fica no radar e passa a receber todos os informes, os boletins, os convites para esse tipo de soluções, de eventos, de oportunidades que tem para o produto que ela oferece e para o nível também de maturidade exportadora que ela representa. Você citou aqui que a Apex tem uma série de ferramentas, mas o primeiro passo, acessar o site e também entrar em contato com o departamento de atendimento ao cliente para cadastro e aí começar o movimento, que exportar é um movimento, não é algo isolado. Interessante, muito obrigado. E o escritório europeu, Analisa? O escritório europeu, ele tem algo adicional ou isso está tudo introduzido dentro desta plataforma? Há algo específico que a Apex oferece para empresas que querem acessar o mercado europeu em si? Tem muito. Bem, o nosso escritório, digamos que de maneira geral, o departamento de promoção atua um pouco como uma plataforma, né, de apoio e de informação para todos os exportadores brasileiros que visam o mercado europeu. Então, o nosso trabalho se organiza principalmente acima de 4 eixos, né, que é a qualificação de empresas, a inteligência de mercado, a promoção de negócios e o apoio para a instalação local. Então, cada um desses eixos tem várias soluções, apresenta várias soluções. Então, gostaria de começar, então, com a qualificação de empresa, né? Nesse sentido, o escritório oferece orientações de mercado. O que é isso? É um compilado, né, de informações para empresas que querem aprofundar o conhecimento sobre os mercados-alvos. Então, dependendo da demanda, então, ou do perfil da empresa, podem ser orientações para exportação ou então para internacionalização, para se estabelecer na Europa mesmo. Então, no primeiro caso, são informações para empresas justamente que querem aprofundar o conhecimento sobre o seu setor, ou então sobre o desempenho do produto que oferece no mercado europeu. Então, esse compilado pode contemplar, por exemplo, contatos estratégicos, informações sobre feiras, sobre eventos, publicações a respeito do setor. Tudo isso é preparado com base em diferentes fontes. Então, já no caso de orientações de mercado para internacionalização, seriam mais informações e contatos, tudo para as empresas brasileiras que desejam se estabelecer na Europa e estão buscando apoio quanto à escolha do local, né, o auxílio na abertura de empresa. O segundo eixo, que é de inteligência de mercado, gostaria de citar o produto que é, aliás, até o mais demandado aqui no escritório, que é a lista de potenciais parceiros, né, que é uma listagem pré-qualificada de 10 a 50 prospects, e pode ser importadores, distribuidores, lojistas, isso depende muito da demanda da empresa. Todos os contatos relevantes, né, no setor de atuação da empresa. E é um levantamento que a gente prepara mediante um mapeamento customizado, e com base em contatos do escritório, bancos de dados, então outras fontes de referência também. Então, tanto as orientações de mercado como a lista de potenciais parceiros são serviços que o escritório oferece atualmente de forma gratuita. Então, isso também é interessante. Muito bem. O terceiro eixo, só para continuar um pouco, é a promoção de negócio. Então, em termos de serviço específico, tem as agendas, né, que podem ser novamente de negócio ou de prospecção, isso dependendo da maturidade da empresa, e que incluem até 5 dias, né, de visitas técnicas, reuniões com potenciais parceiros ou outros stakeholders locais, mas tem também toda a parte de projetos e ações de promoção de negócio. Então, ao longo do ano, o escritório apoia ou lidera também vários projetos, rodadas de negócios, projetos compradores, feiras. Então, a grande diferença é que esses projetos são para um grupo, né, de exportadores brasileiras, e o atendimento customizado é realizado de forma individual, então, para uma empresa, somente para uma empresa. Mas queria pegar também um pouquinho o gancho dos setores, né, que a Magdalena mostrou com oportunidades aqui na Europa, e simplesmente dizer que no passado já organizamos projetos compradores, por exemplo, de frutas, né, de castanha, de artesanato, de mel, ou então convidamos compradores para eventos, para feiras onde tem uma boa participação brasileira no setor de moda ou de calçados, ou então trabalhamos com parceiros europeus que organizam as rodadas de negócios, né, no setor de alimentos, bebidas, cosméticos, casa e construção. Então, é muito variado o trabalho aqui do escritório. E, por fim, existem as soluções de apoio à instalação local. Então, além das orientações de mercado
para as empresas que estão estudando, que eu já mencionei anteriormente, para as empresas que decidem se instalar aqui em Bruxelas, tem a possibilidade de se estabelecer no nosso escritório via 2 modalidades, então o escritório físico ou o escritório virtual. Então, isso é um panorama um pouco dos nossos serviços, dos atendimentos que a gente faz e pronto, espero que seja útil para as empresas. Essa estrutura dos 4 eixos da qualificação, da inteligência de mercado, da promoção de negócios e da instalação local, elas servem tanto para empresas que estão no momento inicial, como para empresas que já exportam. Ou existe uma diferenciação entre iniciantes e empresas que já operam? Como é que você visualiza isso? Bom, primeiramente, quando a gente atende uma empresa, né, a gente tenta, se é uma empresa que a gente nunca conversou antes, a gente tenta marcar uma conversa para entender bem, né, qual que é o perfil, qual que é a estratégia, se já foi feito um estudo do mercado. Então, o objetivo é que o atendimento individualizado seja sempre muito bem customizado e tailor-made. Obviamente que tem alguns produtos que são mais para empresas mais maturas, né, como, por exemplo, a lista de potenciais parceiros, o produto tem que estar pronto para ser vendido no mercado europeu, mas a gente pode adaptar também, como falei, dependendo do nível de maturidade, do tipo de produto. Então, o que é importante é entrar em contato conosco e que a gente faça essa análise do perfil de maturidade da empresa e do produto oferecido. Então, independente do nível que a empresa estiver, ao procurar a Apex vai conseguir ajudar a identificar, de fato, em que ambiente ela vai se encontrar, o que ela precisa fazer, e aí desenhar todo um plano para que ela possa alcançar o mercado, para que ela possa exportar e, quem sabe, ela possa até se internacionalizar. Faz sentido? É isso mesmo? Faz sentido, é isso mesmo. Perfeito. Annalisa, obrigado pela tua participação. Eu te agradeço e tenho certeza que as suas informações também são cruciais. Você que está aqui nos assistindo percebeu tudo que o Bruno nos trouxe, tudo que a Magdalena nos trouxe e agora o que a Annalisa trouxe é um desenho, é uma formação, é um tijolinho que vai sendo colocado em outro tijolinho e assim a gente consegue formar na expressão metafórica aqui, o muro que vai dar condições de você atravessar o oceano. Nós não vamos atravessar sobre o muro, nós vamos ou de avião ou de navio, mas você precisa dessa estrutura, desse alicerce. Alex, para a gente completar, querido, eu quero te perguntar uma coisa. O mundo que nós vivíamos mudou de ponta cabeça. E nesse mundo pós-pandêmico, você acredita que o mercado europeu vai ter um comportamento diferente? Ele vai manter um comportamento sobre a cadeia de compra e a cadeia de valores de outro país? A Magdalena falou sobre, no início da pandemia, uma valorização da compra local. Aqui nós temos, no Ceará, um projeto que é compre no mercado local, compre do pequeno. Como você acha que se comportará esse mercado? E qual é a perspectiva, na tua opinião, na opinião da Apex, sobre a recuperação da economia europeia? Eu acho que é uma característica não somente da União Europeia, mas de vários mercados, né? A questão de cadeia de valores ficou muito claro durante essa crise mundial do Covid, essa dependência de parceiros externos, né? E especificamente na Europa, ou a gente pegar um pouco o setor de insumos e medicamentos, né? Isso ficou muito latente, a questão da dependência de países asiáticos, né? Como a China e a Índia. Então, acho que, só como exemplo, tem alguns medicamentos, assim, em geral, 70% dos insumos de medicamentos da Europa são importados da China e da Índia, né? Então, assim, 90% de máscaras utilizadas na Alemanha eram importados, né? 60% de insumos para antibióticos na Alemanha importados. A Itália, 3/4 de insumo para anticoagulantes. Então, assim, só para dar alguns números no âmbito desse Covid, assim, como isso saltou aos olhos. Nós sabemos que nós estamos num mundo globalizado, de cadeia produtiva toda, que é bom, né? Mas, obviamente, em alguns setores que se chama, vamos dizer assim, prioritários, né, ou essenciais, isso chamou a atenção, né? Então, essa discussão de reshoring, né, que é essa questão de trazer as grandes empresas para o seu mercado, ela está tendo agora uma altíssima relevância em discussão localmente, né? E, obviamente, os principais expoentes aqui no bloco é a Alemanha e a França, né, que estão liderando, vamos dizer assim, os seus respectivos políticos, essa discussão a nível europeu, nos Estados-membros, mas também aqui no nível europeu em Bruxelas, de maneira geral, né? Obviamente, assim, as grandes dificuldades, como não somente os europeus, a questão de temporalidade, de custo, a própria visão estratégica como setor, né, é extremamente importante de tentar entender setor e como mercado, porque
como vocês perceberam durante todo esse bate-papo até agora, nós estamos falando de um bloco, mas são 27 países, né? Então, é o interesse desses 27 países, né? Agora, assim, a nossa avaliação é que o leste europeu, né, sendo empresas, sendo países membros ou não da Comunidade Europeia, eles terão um impacto positivo relacionado a essa cadeia de valores, né? Obviamente, trazendo um pouco para a realidade do Brasil, hoje a questão de ração animal, né? Acho que o Brasil, a questão de soja, é um produto que está muito integrado na cadeia de valor de laticínios, assim por diante, e que tão cedo isso, para a União Europeia, é uma situação que vira e mexe está sendo discutido. Mas, obviamente, não existe soluções rápidas e também não teve nenhuma uma interrupção nesse período que teve um impacto muito grande, né? Sobre a economia, realmente, assim, o impacto que teve nesse primeiro trimestre foi a maior contração depois da Segunda Guerra Mundial, isso é fato, né? E, como todos sabem, a Europa foi o grande epicentro aí do Covid, e dizem que nos indicadores sugerem que 25% a 30%, né, da operação na Europa foi abaixado de uma capacidade, abaixo da capacidade de produção, e obviamente, assim, a gente tem uma média de recuperação econômica nesse ano negativa de 8% em toda a União Europeia. Obviamente isso varia, assim, vocês pegam os países do norte, Alemanha e países europeus entre 6%, 7%, 8%, mas os países do Mediterrâneo entre 8% a 12% negativos. A Itália chega a 12%, né? Assim, talvez só trazendo um pouquinho rapidamente a questão do Reino Unido, ele é uma situação à parte, um problema à parte, justamente não somente pelo Covid, mas também relacionado ao próprio Brexit, essa saída do país do bloco, e assim, é uma coisa impressionante, assim, as previsões, elas estão mudando a cada dia. Hoje, semana passada, uma retração de 11,5% somente para o bloco, mas ao mês e meio atrás era 8%. Em maio era 6%. Né? Então, assim, estamos ainda nessa situação e, obviamente, isso vai até o final do ano, vai correr muitas coisas, principalmente se ocorrerem algum tipo de uma segunda via do Covid, uma segunda fase do Covid aqui nos mercados europeus, que está ao pouco ocorrendo, né? Diante dessa volatilidade, dessa instabilidade, eu penso que nós temos que estar sempre atualizados. E por isso, a Apex é um parceiro fundamental. A Apex ela está no epicentro, ela está lá dentro, não no epicentro da pandemia, mas ela está no epicentro dos negócios, do comércio internacional brasileiro. E por isso, você que quer participar do comércio internacional, você que pretende internacionalizar a tua empresa, você não pode, eu vou repetir, você não pode manter a Apex de fora dos teus planos. A Apex precisa ser um parceiro, porque ela é, de fato, alguém que entende como funciona o comércio exterior, e nesse caso na Europa, para que você possa alcançar esse mercado. Alex, eu quero agradecer. Só uma coisinha, meu caro. Então, as empresas interessadas também podem visitar o nosso stand virtual aqui no centro de eventos Isso mesmo. do Ceará Global 2020. A Apex tem um stand virtual, nós vamos estar, você pode chamar no bate-papo, nós estamos disponíveis durante todo o evento para poder tirar as suas dúvidas, para esclarecer o que você precisar. Maiores informações, procura a Apex no stand virtual no Ceará Global. Esse é o painel que nós estamos encerrando agora, como fazer negócios com a União Europeia, com a participação do Alex Figueiredo, com a Madalena Zwozdowska. Eu não vou conseguir trazer do jeito que é. A Madalena, uma graça, obrigado. Meu amigo Bruno Capuzzi e a Annalise também. Obrigado, queridos, pela participação de vocês. E você, continua. Tem muita programação. Você só sai daqui sem informações se você quiser. Escolhe o painel, escolhe o debate, escolhe o fórum. Participe intensamente. O Ceará Global 2020. O futuro em 360 graus para você entender como o Ceará tem participado do mundo e como o mundo tem encontrado o Ceará. Muito obrigado a todos, um forte abraço, nos vemos movimentando a balança comercial.